Continuando o desenvolvimento do Create, ou a criação dos problemas, a gente precisa fazer a validação para que não seja possível, né, registrar títulos vazios. Então, para isso, a gente vai precisar mexer no Create. Então, a gente já tem aqui algumas informações e o que a gente vai fazer é, a partir do que a gente recebeu, decidir se a gente vai definir um erro, no caso o título vazio, e mostrar esse erro ao usuário, ou vai fazer o salvamento do título e redirecionar para a página index da criação de problemas, né? Ou da página index dos problemas, melhor falando. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai definir uma array de erros, onde a gente vai pôr os erros que a gente encontrar. E um primeiro erro que a gente vai poder ter é sobre o title. Então, se o título for vazio, a gente vai definir um erro para o título. Então, vou usar aqui array de errors e vou colocar title com a informação não pode ser vazio. Esse não pode ser vazio. E baseado na definição, baseado na array de errors, a gente vai decidir o que vamos fazer. Então, se empty errors, quer dizer que não existe erro. Então, a gente vai fazer o salvamento dos dados e redirecionar para a página index dos problemas. Caso contrário, a gente precisa apresentar os erros a partir da array de erros. Mas para isso, a gente vai precisar recarregar essa mesma página e acessar a array de erros para apresentar esses dados. Aproveitando aqui, eu vou fazer um trim no título, antes de atribuir a variável title, para apagar os caracteres em brancos, caso tenham, como por exemplo aqui, para ele não manter esses caracteres. Então aqui no else o que a gente vai fazer? Algo muito similar com o que está aqui. Se não similar, né? Mas exatamente a mesma coisa que está aqui, indicando que eu vou recarregar a página. Então vamos testar esse nosso código. Então se eu mandar aqui as informações normalmente, ele vai redirecionar para o index. Mas se eu tentar registrar vazio, ele fica no create e deveria apresentar os erros. Mas para apresentar os erros, a gente precisa alterar o nosso código HTML relativo a esse formulário para que os erros sejam apresentados. Então vamos fazer isso. Para isso aqui a gente vai a app views problems new.html e aí, como a gente está usando o Bootstrap, a gente vai usar algumas configurações do Bootstraps para poder apresentar os erros de maneira correta. Então, que informações que a gente precisa aqui alterar nesse formulário? A gente precisa definir uma classe e nessa classe ele vai ter a classe wasValidated. Só que ele vai ter essa classe só se tiver erro. E como que a gente sabe se tem erro? A gente vai precisar do nosso código, nossa tag PHP, né? Opa. Vamos usar aqui empty errors. Se eu tiver vazio. Aí eu vou colocar, se essa array for vazio, eu não vou colocar nenhuma classe. Se não, eu vou retornar a classe wasValidated, dizendo que tem formulário foi validado, ele deve aplicar as validações caso sejam necessárias. Também aqui, para a gente não ter problema com a validação do browser, eu vou definir como nullValidate. E adicionalmente aqui a gente vai colocar um atributo, ou melhor, um elemento a mais para a validação, para a apresentação do erro, né? Então a gente vai usar aqui uma div com a class que vem lá do Bootstrap, que é invalid feedback, para apresentar o erro. E aqui mesma coisa, a gente vai precisar da tag PHP para definir se a gente vai mostrar o erro do title ou não. Então vou usar a função iset para verificar se existe um erro para o título. E se existir esse erro, eu vou apresentar ele.
Caso contrário, eu vou deixar vazio. E aí a gente tem o código necessário para apresentar o erro. Vamos ver como é que ficou, se está tudo funcionando ou se a gente tem algum problema. Então, voltando aqui, página new, vou mandar vazio e o problema agora é que ele mostrou verde em vez de vermelho, né? Deveria mostrar vermelho e apresentar o campo, né, para nós. Então vamos ver o que está de errado nesse nosso código. Então aqui o problema é que para o Bootstrap aplicar a mensagem corretamente, o estilo, a gente tem que definir o título como required. Senão, o título não, né? O input referente ao título, referente ao title, como required, senão ele não vai aplicar corretamente a mensagem de erro. Agora sim, ó, ele apresentou corretamente que o título não pode ser vazio. Se a gente colocar um título válido, por exemplo, trocar a lâmpada, ou melhor, trocar o data show da sala B12, e a gente registrar, ele vai correto. Se a gente voltar aqui, ele dá a mensagem de erro apresentada.